Amém. Um convite a olhar para cima, reconhecer o quanto Deus é soberano, o quanto somos pequenos diante dele, e agora também um reconhecimento de que por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. Amém? Nós vamos dar início à mensagem dessa noite, e a mensagem dessa noite tem como título o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. É um questionamento que fazemos. Então quero que você possa nesse momento orar comigo, para que Deus nos ajude nessa mensagem que foi preparada e Ele possa falar aos nossos corações enquanto o pessoal ali da projeção prepara a projeção. Nós vamos orar para que Deus abençoe em cada detalhe essa mensagem que nós aqui iremos trazer para a honra e glória dele. Pai querido, nós te agradecemos por podermos nos achegar diante do Senhor nesse momento e também entregar, ó Pai, a tua palavra. Agradecemos também, ó Deus, não somente por esse momento, mas também por todos os momentos de culto que temos nessa igreja, pela vida do pastor Mauro, que tem sido grandemente usado pelo Senhor, pela vida do Augusto, ó Pai, que tem nos trazido grandes mensagens, com série de mensagens que edificam o teu povo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar esse jovem no seu crescimento espiritual, nos seus estudos, ó Deus, na sua vida com o Senhor. Agradecemos também pela vida do John, Pai, que veio há pouco tempo para o nosso país e tem nos abençoado, não somente com os trabalhos que ele faz lá fora, nas famílias, nas casas, ó Deus, mas tem nos abençoado grandemente com mensagens, como hoje pela manhã, ele nos abençoou falando sobre a angústia que nos assola, mas sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas. Abençoe a vida do John também, ó Pai. E abençoe a todo o seu povo nesse momento. Que essa palavra que foi preparada possa alcançar o nosso coração e nossa mente. E agradecemos, ó Pai, porque temos sido ricamente abençoados pelo Senhor. Nos ajude, ó Pai, nesse momento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Tema da mensagem: o verdadeiro sentido da vida. Essa é uma questão que tem levado a humanidade desde o seu início a procurar uma resposta. Qual é o sentido da vida? Nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias, não somente eu, mas eu acredito que todos nós temos sido questionados acerca dessa pergunta: qual é o sentido da vida? Ainda mais nessa semana que fomos desafiados pela mensagem do domingo passado à noite, onde tivemos aí de segunda a sábado um período de jejum e oração. Eu havia, toda aquela mensagem, separei um texto para falar que Jesus não obriga os seus discípulos a fazer o jejum, mas ele recomenda. E quando faz jejum, ele dá lá na sua palavra, em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18, se você puder acompanhar e está na projeção, ele diz algo muito interessante sobre a questão do momento em que você faz jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus está nos vendo secretamente. Foi um desafio, eu digo para vocês, nessa semana, não ficar contristado ou não ficar abatido por ficar sem se alimentar durante alguns dias. No primeiro dia foi fácil, até compartilhei com a minha esposa, olha, foi fácil, fiz uma última refeição no domingo à noite, depois do culto. Aí quando fui me alimentar, foi na segunda-feira, depois das 18 horas. Foi um dia, meia-noite e um dia inteiro de jejum. Foi fácil o primeiro dia, mas no segundo e no terceiro dia já estava quase impossível não ficar abatido, não ficar, conforme diz esse texto aqui, contristado. Porque acabou que tive um momento ali no terceiro dia de tontura, enfim, aconteceu. Não somente comigo. Eu diria para vocês, eu tive alguns relatos nessa semana de alguns irmãos e irmãs que participaram também do jejum, que tiveram algum momento ali que teve que orar mais incessantemente a Deus para poder vencer esse desafio.
Eu até compartilhei que se você tivesse algum problema de saúde ou tomando um remédio de uso contínuo, não fizesse o desafio do jejum integral, o dia inteiro. Mas foi um desafio muito grande passar por esse momento. Agora, a pergunta que nós fazemos diante dessa mensagem sobre o sentido da vida, será que o verdadeiro sentido da vida está na comida que comemos ou na bebida que bebemos? Será que está nesses quesitos que nós precisamos para sobreviver? Com certeza precisamos, mas será que o verdadeiro sentido da vida está nisso? Outro momento que me fez pensar nesse tema, além desse texto de Mateus 6, 16 a 18, foi um relato de um empresário que estava na frente de um dos hospitais aqui de Curitiba, e ele disse o seguinte, nessas palavras, mais ou menos essas palavras, ele falou, olha, eu tenho condições, eu tenho dinheiro para comprar 2 hospitais desse, mas eu não consigo, com o meu dinheiro, uma reserva, ou seja, uma UTI para o meu ente querido. Então, nem todo o dinheiro que ele tinha podia comprar aquele momento da saúde para restabelecer a saúde do seu ente querido. Aí a pergunta que fazemos também dentro desse tema, será que o verdadeiro sentido da vida está nos bens que possuímos? Sexta-feira agora acabou a luz lá em casa, outro fato que me fez lembrar desse tema. E cada dia Deus vai reforçando essa mensagem durante essa semana, foi reforçando. Às 21 horas acabou a luz lá na minha casa, ligamos para a Copel e eles falaram, vai voltar daqui 1h30. Aí olhamos um para o outro, a Anitta e eu, falando, o que vamos fazer durante essa 1h30? Eu estava vendo o jornal e ela assistindo o Netflix. Naquele momento nós nos perguntamos, aí com isso confirmou esse tema também. Será que o verdadeiro sentido na vida está no entretenimento que temos? Então são 3 perguntas. Verdadeiro sentido na vida? Na comida ou na bebida? Verdadeiro sentido da vida está na riqueza, na posse que temos, ou está no entretenimento? Qual é o verdadeiro sentido da vida para você? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Será que você que namora, fala, olha, você é minha namorada, ou meu namorado, você é meu verdadeiro sentido da vida? Será que é isso também? Ou os filhos? Nós vamos ver daqui a pouco na palavra qual é o verdadeiro sentido da vida. Mas eu queria um pouco antes, eu fiz uma pesquisa na internet de alguns pensamentos bem interessantes sobre o verdadeiro sentido da vida. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é de Gilmar Coimbra. Eu adaptei aqui um pouquinho essa frase que ele colocou. Ele diz o seguinte, qual é o sentido da vida? Para compreendermos isso, temos que perguntar o que é a vida. E quem ou que pode responder tal pergunta? Nossos egos é que não é. Com nossos egos podemos apenas questionar, perguntar e exigirmos respostas. É o pensamento de Gilmar Coimbra. Um outro pensamento de Olavo de Carvalho, ele escreve o seguinte, não sei se alguém já lhe avisou, mas o fato é, haja o que houver, essa vida sempre termina mal. Ele estava querendo dizer com a morte. A próxima aqui é o negócio. Está escrito dessa forma. Tudo que fazemos nesse mundo não deve ser movido pela esperança de dias melhores, mas exclusivamente pelo amor a Deus e ao próximo. Isso é toda a lei e os profetas. Está na Bíblia. Mas tem mais um, olha o sobrenome dele, Roberto Fortuna. Olha o que ele diz acerca do verdadeiro sentido da vida. Tudo começa, tudo termina. E como será o final? Interessa-me apenas a jornada. Nada posso contra o fim. Penso e ajudo o próximo. Assim, o que fiz na vida, continua na vida do outro. Belo pensamento. Uma vida melhor para o amigo, que passa para o outro amigo, de geração em geração, vamos colocar assim. É minha passagem, e minha passagem não teve um fim. Vai passando de um para o outro. Palavras doces, ditas no momento certo. A isso me referia. Quem pensou que fossem bens materiais, bem, isso terá um fim. Então são verdades, que alguns pensamentos acerca do verdadeiro sentido da vida. Eu coloquei aqui uma frase muito curta acerca da filosofia antiga, que diz que o verdadeiro sentido da vida consiste, isso em Aristóteles, consiste principalmente da aquisição da felicidade. Eudaimonia, palavra difícil, o eu.
E o daimonia vem de demon, ou seja, divindade que está intermediando entre o homem e Deus, ou divindades também. Então esse termo da filosofia antiga a maioria era considerada como uma da característica mais elevada a ser desejada, ou seja, busque a sua felicidade, alcance a felicidade, aí você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Em Platão, após Platão, a alma imortal, uma vez consistia em 3 partes: a razão, a coragem e os instintos. Apenas se essas 3 partes, a razão, a coragem e os instintos, estivessem em equilíbrio e não se contradissessem mutuamente, o ser humano poderia ser feliz, ou seja, encontrar o verdadeiro sentido da vida. Mas, não desprezando a questão da filosofia, a importância da filosofia, o que mais nos interessa nessa mensagem é o que Deus nos revela em Sua palavra sobre o verdadeiro sentido da vida. O que nós podemos encontrar na palavra de Deus acerca do verdadeiro sentido da vida? Em resposta àquelas 3 perguntas que eu fiz anteriormente, sobre a comida, sobre a bebida, sobre a riqueza, sobre o entretenimento, nós temos algumas respostas da palavra de Deus. Olhe comigo Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 15 a 21. Lucas 12, 15 a 21, diz assim: Então lhes recomendou, isso Cristo falando, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19: Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Quantas pessoas tinham bens para muitos anos e teve nesse período de Covid a sua vida cessada? Muito dinheiro, como aquele empresário que nós falamos há pouco. E aí continua o texto ainda: Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse texto nos dá aqui uma mensagem muito preciosa, que até coloquei como frase aí na projeção. O verdadeiro sentido da vida não está em acumularmos riquezas neste mundo. Lembra do empresário? Mas sim está em buscarmos o tesouro que temos para com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Tesouro em Deus. Você tem acumulado tesouro para com Deus? Naquilo que Deus colocou nas suas mãos, para quem você tem administrado? Você tem gastado a sua vida, os seus bens com a obra de Deus, ou investido na obra de Deus, tudo aquilo que você tem? Nesse momento de dificuldade, toda a riqueza do mundo não pode comprar a vida, não pode comprar esse período de dificuldade, ou até mesmo o oxigênio. Há pouco nós falamos recentemente de um senhor que estava pagando pelo ar que respira, e Deus é o dono da vida, o dono do ar. E Ele nos deu o fôlego de vida de forma gratuita, e hoje nós pagamos por esse fôlego de vida. Então, o verdadeiro sentido da vida está em buscarmos o tesouro que temos com Deus. Mais um texto, nós podemos ver também a resposta a essas 3 perguntas. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8, nós temos também outra verdade acerca do verdadeiro sentido da vida. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Olha só que verdade. O verdadeiro sentido da vida, segundo o que eu coloquei como final depois desse texto,
e não está em conquistarmos tudo aquilo que queremos, mas em valorizarmos tudo aquilo que temos. Esse é o verdadeiro sentido da vida. O que Paulo quis dizer com isso, que está naquilo que ele chama do poder do contentamento. Por mais simples que seja o prato de comida, ou as nossas vestimentas, estejamos com isso contentes. Enquanto jejuamos por opção, porque fizemos uma campanha, sabendo que logo depois teremos um prato de comida nos esperando, é uma coisa. Mas imagine aquelas pessoas que estão jejuando não por opção, porque não sabe depois o que vai ter para comer. O jejum físico, o jejum que nós fazemos foi com um propósito espiritual, de nos rendermos a Deus e ver como somos dependentes de Deus. Jejuar por opção é algo diferente daquele que jejua porque não tem o que comer. Veja a diferença? Ou podemos reclamar que caiu a energia, ficamos sem Netflix, sem internet, sem conexão. Imagine aqueles que nem conexão têm, nem luz têm nos seus lares. Tem pessoas ainda hoje nessa situação. Um deputado uma vez reclamou no final do ano, falando, olha, não tivemos aumento esse ano. Em função disso, vou ficar sem o meu bacalhau do Porto. Imagine só, será que a verdadeira felicidade está em tudo isso? Não está. Paulo vai dizer que a felicidade, ela está ali, ou seja, o verdadeiro sentido da vida está no poder do contentamento. Tendo o que comer, o que vestir, esteja com isso contente. Não é a marca de roupa ou prato de comida sofisticado que fará com que você fala, esse é o verdadeiro sentido da vida. Não é. A Bíblia vai dizer totalmente o contrário. Mas tem um outro texto também que nos responde algo muito interessante. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15. Olha o que diz esse texto. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15, diz assim: porque vós, irmãos, aqui está falando para os crentes, para a comunidade, para a igreja local e para a comunidade de Deus em todo e qualquer lugar do mundo. Ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha, servos uns dos outros. Nós nascemos para servir. Independentemente da condição, da qualificação que você tem ou da posição que você esteja dentro da igreja, você seja servo. Sirva. Se desgaste servindo na obra de Deus, tanto pregando, quanto ensinando, quanto cantando. Sirva com o coração. Eu tenho visto nesse período de dificuldade, de pandemia, vocês servindo com o coração. Eu tenho a cada domingo, eu tenho quase que repetido, falando assim, olha, que maravilhoso é poder ver vocês servindo. Louvores, hoje a distância não nos impede até de gravarmos uma música para podermos passar no domingo aqui. Hoje vocês verão no final do culto mais uma música que foi gravada do celular em casa. Fizemos uma edição de imagens, assim como fizemos a semana passada, e assim nós seremos abençoados por essa canção. Então, irmãos, o verdadeiro sentido da vida está em buscar servir, ser servos uns dos outros pelo amor. Olha só o que diz o versículo 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mais uma vez eu digo, o verdadeiro sentido da vida não está em defendermos os nossos conceitos. É uma frase que eu coloquei, achei muito interessante produzir essa frase, e é uma grande verdade. O verdadeiro sentido da vida não está em defendermos os nossos conceitos ou em construirmos muros e barreiras em nossos relacionamentos que acabarão nos dividindo. Vou ser igreja em outro lugar. São frases que nós já ouvimos. Esse é o verdadeiro sentido da vida? Não é. Não está em construir muros e barreiras em nossos relacionamentos que nos dividem. Mas sim está em construirmos pontes que nos unem e que juntos possam nos levar em direção a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Construir pontes que possam nos unir ainda mais. Diante dessa verdade de Paulo aqui, a igreja de Gálatas estava passando por uma dificuldade muito grande, onde havia um fermento naquela igreja que estava fazendo com que as pessoas boas estavam sendo contaminadas. Entraram puras na igreja, pecadores, porém buscando a pureza em Cristo, mas foram persuadidas a pararem de caminhar.
Em função disso, Paulo fala: vocês estavam caminhando bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? E depois eles começaram a ter dificuldades no relacionamento, se devorando, se mordendo, conforme diz, mordendo um ao outro, devorando um ao outro dentro do relacionamento. Não é esse o verdadeiro sentido da vida. Defender os seus próprios conceitos, não é esse. Ser a pessoa do contra também. Nós sabemos que isso não é o verdadeiro sentido da vida. Como eu havia dito, olhando para esse texto e para os demais textos que nós leremos, o verdadeiro sentido da vida tem sido um grande questionamento desde o início da humanidade. Por que estamos aqui? Qual é o meu propósito nesse mundo? Irmãos, quando vejo pessoas gastando a vida com coisas banais e não olhando para Deus, olhando para cima. Recentemente tivemos um arco-íris aqui mostrando o pacto que Deus fez para com a terra. E falou: olha que maravilha, Deus renova o seu pacto dia após dia, ano após ano. A grandiosidade de Deus. Muitos pensam que acabou a vida, aqui fechei os olhos, acabou tudo. Não acabou, não. Na verdade, a palavra de Deus diz que a vida ela continua. Como disse o nosso irmão Adão de Jesus, o nosso irmão Adão de Jesus, recentemente visitei ele para levar a ceia. Ele falou para mim: olha, pastor, eu estou preparado, ele tem grandes problemas de saúde, não está com Covid, graças a Deus. Mas ele me diz: eu estou preparado, porque eu sei que a morte é só abrir a porta e passar para o outro lado. Isso é certeza. Deus tem levado muitas vidas. Aquele cantor que nós falamos, foi falado esses dias atrás, da grandiosidade que Deus fez na vida dele ao sair de um grupo e depois entrar na palavra de Deus e servir a Deus. O irmão Lázaro foi levado aos 54 anos, 5 anos a menos que eu. E ele estava ali no auge, no sentido assim de louvar e glorificar o nome de Deus. Deixará saudade, mas já está com o Pai. Já passou pela porta e hoje está com o Pai, servindo a Deus, louvando a Deus pessoalmente, esperando o corpo, conforme diz a palavra de Deus, o corpo glorificado na ressurreição, na volta de Cristo. Cremos nessa verdade, irmãos. Esse é o verdadeiro sentido da vida. E essa pergunta do porquê estamos aqui, nós temos resposta na Bíblia. E essas respostas nós podemos ver em alguns textos também. A primeira resposta que eu quero destacar para vocês, que fala sobre o verdadeiro sentido da vida, é reconhecermos que fomos criados por Deus. E que não estamos sozinhos nesse mundo. Fomos criados por Deus. Olha o que diz Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos, para que nós as praticássemos. Então vou ler novamente: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Praticar boas obras. Para quem reconhece essa verdade, com certeza, com a ajuda de Deus, fará boas obras. Não são as boas obras que nos salvarão. Efésios 2:8-9 fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o salvo em Jesus Cristo deve fazer boas obras. Essa é a diferença entre boas obras e a salvação. A salvação vem antes das boas obras. Então, se você foi salvo, você reconhece a verdade, foi criado por Deus para praticar boas obras. Somente quando nos dedicamos a Deus é que encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Dedique a Deus a sua vida. Independentemente da placa de igreja que você serve, se a igreja prega Cristo como Salvador pessoal, como aquele que veio em carne, habitou entre nós e depois foi crucificado, morto e sepultado, mas ressurgiu, se a igreja prega isso e batiza você na semelhança da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, essa é a verdade que você deve seguir e servir a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Quando nos dedicamos a Deus, é que encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. A segunda resposta que eu encontro na palavra de Deus acerca do porquê estamos aqui e qual o propósito que temos nesse mundo, a segunda resposta, o verdadeiro sentido da vida, é darmos glórias a Deus em tudo o que fazemos. É uma verdade, não é? Você tem dado glória a Deus em tudo o que você faz?
Ou você faz por obrigação? Para Deus não é. O que eu tenho visto, mais uma vez eu digo, eu vejo vocês servindo a Deus com o coração, dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por mais um dia, por mais uma semana de distanciamento social, mas presencialmente, espiritualmente, estamos presentes. Glórias a Deus. Glórias a Deus por preparar esse culto para transmitir a vocês. Glórias a Deus pela mensagem que nós recebemos essa manhã, na quarta-feira. Glórias a Deus pelos louvores. Glórias a Deus por vocês que estão gravando nos seus lares essas mensagens para nós cantarmos, ouvirmos aqui na igreja. Glórias a Deus. Em tudo que fazemos, devemos glorificar a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a grande verdade, irmãos. Deus nos criou para a sua glória. E quando damos glórias a Deus, cumprimos o propósito da nossa vida. Sem Deus no centro, a vida perde o sentido. Eu sempre coloco, quando alguém faz um aniversário de casamento, que Deus continue sendo o centro da união de vocês, o centro da vida de vocês, nesse relacionamento. Que Deus possa cumprir essa verdade em nossas vidas. Reconhecemos que tudo o que fizermos, quer comamos ou bebamos, vamos fazer tudo, ou servimos a Ele, vamos fazer tudo para a honra e glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Temos mais uma resposta que nós podemos ver nessa mensagem acerca do porquê estamos aqui, para que estamos aqui. A terceira resposta está lá em João, capítulo 1. Nós vamos ler um texto um pouquinho maior agora. João, capítulo 1, versículos... Vamos ler até o versículo 14, de 1 a 5, depois vamos pular para o versículo 10 e vamos até o versículo 14. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5 diz: olha só o verdadeiro sentido da vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem era esse Verbo? Não era um Deus, era Deus. E diz a palavra, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O Verbo estava, diz o versículo 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Quando ele veio naquele momento, não o reconheceu. Diz o versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, indistintamente, sem acepção, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascimento espiritual. Temos a oportunidade de termos dois nascimentos em vida, o nascimento físico e o nascimento espiritual. Já falamos isso aqui várias vezes. Quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Por isso Cristo fala para Nicodemos e fala para você hoje nessa noite. Necessário vos é nascer de novo. O segundo nascimento nos livra da segunda morte. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas continuando o texto aqui, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que nós podemos aplicar nesse texto aqui que nós lemos, do versículo 1 até o 14, é que o verdadeiro sentido da vida, nesse texto que lemos, está em uma palavra pequena. E ela foi repetida por 5 vezes nesse texto que nós lemos. Sabe qual a palavra? Verbo. Jesus Cristo é o Verbo, pois Ele é quem dá o verdadeiro sentido da vida. Amém? Você crê nisso? Se tivéssemos aqui, eu iria pedir um amém. Como não posso ouvi-los, amém? Tem alguém que falou amém. Deus seja louvado. Ele é o verdadeiro sentido da vida. Imagine se eu tivesse divulgado essa mensagem
da seguinte forma: o verdadeiro, 3 pontinhos, da vida. O que faltou nesse tema da mensagem? Alguém poderia dizer, não vai dizer porque não vou poder ouvi-los. Faltou o que ali? Faltou o verbo. Sentir. Faltou o verbo. E sem o verbo numa frase não tem sentido. Então, quando nós olhamos para essa palavra que nós ouvimos agora, que Cristo é o verbo, é o verdadeiro sentido da vida, assim como numa frase sem o verbo não se faz sentido, da mesma forma, sem Jesus, o verbo, a vida não fará sentido. É Ele que faz sentido a nossa vida. Sem Cristo na sua vida, a vida não faz sentido. Você caminha para a perdição. Olha só, não está na passagem que nós acabamos lendo agora há pouco, mas em João capítulo 3, ele diz que ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo. João capítulo 3, versículos... Nós conhecemos muito bem o 16, falamos até de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto, diz o versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A pergunta que muitos fazem, e até já falamos aqui na igreja também, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada. Não precisamos fazer nada, já estamos caminhando para o inferno sem Cristo. O que nós podemos ver nesse texto aqui, Ele enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado, diz o versículo 18 de João 3. E quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus Cristo é o único caminho, o verbo que dá sentido à nossa vida. Assim como uma frase sem verbo não faz sentido, vou repetir, da mesma forma, sem Jesus, o verbo, vida nenhuma, faz sentido. Devemos louvar a Jesus, o verbo. Ele é o princípio, Ele é o fim de tudo, Ele é o princípio da nossa vida. O salmista Davi, no Salmo 139, diz que Deus estava com ele desde o ventre da sua mãe, naquele momento da concepção. E diz o Salmo 139 que Deus já estava ali com ele, escrevendo seus dias no livro dele da vida, todos os dias sem ao menos existir. Deus sabia exatamente o que iria acontecer com o irmão Lázaro, com alguns pastores e irmãos que perderam a vida pela Covid. Interessante notar que nós não sabemos de que forma nós iremos para com Deus. Ninguém sabe de que forma você será promovido para a glória de Deus. Como um pastor falou, não dá para trocar a senha. Quando chegar a sua vez, não tem como você trocá-la. É a sua vez, não tem como passar para outro. Deus vai dizer, aquele vai morrer de Covid, aquele vai morrer porque está com vícios, aquele vai morrer porque já está em idade avançada. Então, um dia nós partiremos. A pergunta é com quem nós estaremos. Há pouco à tarde recebi uma mensagem de uma jovem que está lá no Rio Grande do Sul, falando, olha, é difícil ver essa situação toda, mas morrer sem Deus é pior ainda. E eu até repeti para ela, falar, a verdade, existe outra verdade também que diz, viver sem Deus é fácil, mas morrer sem Ele é que é difícil, o grande problema. Então, Cristo é o verdadeiro sentido da vida, e quando nós olhamos para essa verdade aqui, irmãos, nós sabemos que Ele é o princípio da nossa vida, Ele é o fim de tudo que existe, que existirá também, e Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da nossa vida. Cantamos há pouco Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. E no Salmo 24:1, temos também a mensagem que fala, Salmo 24:1 não está na projeção. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. De quem é tudo o que existe? O mundo foi feito por Ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, diz João capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo é o verbo. Ele está no início, Ele está no fim. Ele é o que dá o verdadeiro sentido da vida. No texto de João que lemos, está também em reconhecermos o verdadeiro sentido da vida, está também algo muito interessante que ele colocou aqui nesse texto. O que nós podemos ver nesse texto é que Deus nos separou. Nos separou.
nos predestinou, nos consagrou para sermos seus filhos. 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus Cristo nos faz filhos de Deus por adoção. E essa consagração, ou seja, essa separação, ninguém pode tirar de nós. Pense, se você hoje é um filho de Deus, escolhido, separado por Deus, ninguém pode separá-lo desse amor, dessa preciosidade que você tem em vida. A decisão da salvação é em vida, não existe purgatório. Foi a invenção do homem, não existe segunda chance, não existe missa de 7º dia, 30 dias, para poder encomendar sua alma para Deus, não existe isso. A pessoa morreu em vida, vai prestar conta. Hebreus fala, vindo porém a todos os homens a morte, e depois disso o juízo. Recebeu Cristo como em vida, a garantia da salvação, essa separação em Deus, essa consagração que você tem em Deus, ninguém pode tirá-la. Essa é a bênção que temos de Deus, a questão da vida eterna, a questão de termos a filiação em Jesus Cristo. Cristo, o verbo que dá o sentido da nossa vida. Cristo, o verbo que veio para nos dar a vida eterna. E quando recebemos Ele como nosso Salvador pessoal, temos a garantia de vida eterna, e essa filiação ninguém tira de nós. Ninguém pode nos calar, ninguém pode tirar essa bênção que temos, que é a vida eterna em Cristo, e sermos filhos dele. Indo para o final da mensagem, irmãos, a quarta resposta para esse questionamento sobre o verdadeiro sentido da vida, termina da seguinte forma: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus. Eclesiastes fala de uma forma bem interessante. Agora que já ouviu tudo, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Essa é uma resposta muito prática sobre qual é o sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus para a minha vida pessoal, para a minha vida conjugal, para a minha vida profissional, para a minha vida relacional, para a minha vida eterna? Temos a vida eterna. Quais são os mandamentos de Deus acerca de tudo isso? Eclesiastes vai dizer que a vida ela não é complicada, nós é que complicamos pelas nossas atitudes, porque tudo é vaidade. E quando ele termina falando, no final, agora que você já ouviu tudo isso, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Obedecer a Deus. Temos a missão de aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, amando uns aos outros e fazendo o bem. Não importa quem. Faça o bem. Reconhecer a filiação que temos através de Cristo, o verbo que dá sentido à vida. Uma vida de obediência a Deus é que nos dá sentido. Tudo isso que eu tenho falado, irmãos, está na Bíblia. Só que muitas vezes nós erramos, nós falhamos, porque nós esquecemos dessas verdades, do verdadeiro sentido da vida. Não está na comida, não está na bebida, não está no vestimento, não está na riqueza, não está nos relacionamentos, dizendo a você o meu verdadeiro sentido da vida. Está em servir a Deus. E servir a Deus como servo de uns aos outros. E receber de Deus essa filiação que ninguém pode tirar. E concluindo essa mensagem, muitos ainda buscam um sentido para esta vida. E buscam, e garimpam, e buscam, não vão encontrar em nenhum outro que não seja Jesus Cristo. Se você está procurando o verdadeiro sentido da vida, olha para a palavra de Deus, o livro dos livros, sem contradição, escrito há mais de 1.600 anos atrás, por 40 pessoas que muitas delas nem se conheceram pessoalmente, mas escrevendo sobre o centro, sobre Cristo, escrevendo sobre o único, Jesus Cristo, o verbo da vida, o que dá sentido à vida. O livro que não tem quem possa dizer, olha, esse livro não tem contradição. Não existe erro nesse livro. Existe sim erros dos homens colocados nesse livro.
Mas erro a Bíblia não tem. O único erro é não reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando ao ser humano, o manual de Deus para o ser humano. Para nós vivermos o nosso relacionamento horizontalmente e sermos levados a Ele verticalmente. Essa é a beleza da palavra, a preciosidade da palavra de Deus. Muitos no passado tiveram um privilégio que nenhum de nós tivemos. Eles viram pessoalmente o Verbo, o verdadeiro sentido da vida. E lá em 1 João, ele vai escrever algo muito interessante para concluirmos a mensagem. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, olha só o que João fala. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, eles viram Jesus Cristo. O que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, eles pegaram em Jesus Cristo, tiveram ali o contato nas vestes, no corpo dele, nas mãos, sentiram o cheiro dele. Privilégio que nenhum de nós tivemos. Mas olha só o que ele coloca no finalzinho, com respeito a quem? Ao Verbo da vida. Jesus Cristo é o que nos dá sentido. Se você já recebeu Jesus Cristo como Salvador, já sabe agora, com essa mensagem, e também já sabe que Ele é o verdadeiro sentido da vida. Vamos viver e vamos proclamar essa verdade a todo e qualquer momento. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu reconheço que o Senhor é o verdadeiro sentido da vida. E eu reconheço que para sempre eu vou te amar, para sempre eu vou adorar ao Senhor. Então, diante dessa mensagem, irmãos, eu quero orar nesse instante. E logo após a oração, nós ouviremos uma canção gravada pela Patrícia. Como eu falei há pouco, ela gravou de casa, do celular. E nós fizemos uma edição para podermos ser abençoados por essas imagens, por essa canção também. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Curva a sua cabeça aí no seu lar, onde você está. Peça ao Pai para que Ele confirme essa palavra que recebemos, que ela possa encontrar lugar em nossa mente, no nosso coração e fazer que reconheçamos qual é o verdadeiro sentido da vida. Jesus Cristo, o Verbo, Ele que dá sentido à vida. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, Deus, por podermos ouvir a Sua palavra, por podermos, ó Deus, ouvir a Sua voz através dessa mensagem, por podermos, ó Deus, ler muitos textos da Tua palavra que confirmam o verdadeiro sentido da vida. Deus, sabemos que quando reconhecemos isso, que em Ti está o verdadeiro sentido da vida, nós ficamos, ó Deus, mais tranquilos, apesar de tudo que estamos vivendo, porque sabemos que a final desta vida, a morte não é o final, é apenas um começo de uma nova vida com Cristo. Abençoe, Deus, cada lar nesse momento, cada pessoa que está acompanhando esse culto, Deus, que possa se sentir guardado, protegido pelo Senhor, que o Espírito Santo possa entrar como um bálsamo na vida dessas pessoas, Deus, dar a ele essa paz que muitos têm perdido, Deus, com medo da morte, com medo da Covid, ó Deus, que o Senhor possa nos libertar desse temor, ó Deus, possa sarar a nossa terra, a nossa vida, ó Pai querido. Abençoe-nos que possamos crer, que possamos proclamar esse verdadeiro sentido da vida. Abençoe cada vida nesse momento que está acompanhando esse culto, essa mensagem, ó Deus. Nos alcance, ó Deus, com a mensagem também agora cantada. Que ela possa concluir essa mensagem, ó Deus. Nós te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos.